Quero ler em Mateus, no capítulo 7, do verso 13 até o verso 27, que diz assim, é o sermão da montanha, assim chamado. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pois nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, diz Jesus, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, todos, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia da praia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu falo pelo menos uma vez ou duas na semana sobre este assunto, e esse é um texto ao qual eu aludo toda hora, porque na realidade poucos assuntos são mais recorrentes aqui entre nós do que aquele que se relaciona ao lobo que se disfarça, que se veste de ovelha, de gente de Deus, de gente do Evangelho, que se veste de irmão, mas por dentro é um lobo roubador, é um diabo enganador, é um mercenário aproveitador. Todo dia eu falo. Aí você pergunta, e por que você fala, cara? Por que você fala, cara? Não sou eu quem falo, eu só falo pela multidão das recorrências que não param, que não cessam. Não cessam a minha vida inteira. Nos últimos 10 anos, desde que eu comecei o site, foi uma avalanche de milhares e milhares e milhares
na mesma recorrência. E aqui, quando a gente abre o chat, independentemente do dia ou do tema, invariavelmente vem a recorrência. Que recorrência é essa? Eu fui enganado. Eu criei e me estrepei. Eu segui e me danei. Eu ouvi e me arrebentei. Eu recebi uma profecia, botei em prática e era tudo mentira. Ou me fizeram um desafio, disseram que era Deus que estava mandando, eu acreditei, dei tudo o que eu tinha, me deixaram na mão. Hoje eu estou passando necessidade, ninguém me enxerga, ninguém me socorre. Ou então é o outro que diz, eu era medicado, eu tomava os meus remédios. Aí um dia eu fui lá na reunião e eles disseram que eu tinha que entrar numa fila sem tamanho, numa corrente de oração. Eu entrei, ainda mandaram que eu parasse todos os meus remédios, que era garantido que ao final Jesus iria me curar. E eu fiz isso. E estou sem o dinheiro, sem a saúde e sem fé, enganado, expropriado, me sentindo um miserável. Ou então são aqueles outros que todo dia narram aqui. Meu pastor cantou minha mulher. Ontem alguém disse aqui, o que eu faço? Deixo ou pego o pastor que levou a minha irmã para o monte, lá no alto do monte, supostamente para orar, ele queria fazer uma oração estilo cabo USB no plug dela. E o cara queria saber o que fazer aqui para mim. Quem estava comigo ouviu o conselho que eu dei. Aí o outro diz, olha, foi a minha mãe que o pastor cantou, foi a minha irmã, foi a minha mulher, foi não sei quem. É todo dia uma avalanche. A gente nem lê tudo, porque senão não dá. Então não sou eu, o tema não é meu. Sabe por que o tema não é meu? Porque pela misericórdia de Deus, pense nisso e preste atenção nisso. Pela misericórdia do Senhor, até o dia de hoje, eu nunca fui enganado por nenhum lobo vestido de ovelha. Nem os mais bonitinhos. Nem os que têm máscara de lobo produzida no estúdio do Missão Impossível. Sabe aquelas máscaras do Missão Impossível que fica a cara desse jeito? Ainda gravam a voz para botar aqui um alterador de voz e até a voz ficar parecida com a voz do outro. Nem assim me enganaram. E olha, todos já passaram na minha vida, todos. Essa moçada especialista, os lobistas do lobo e os lobos e seus lobistas, todos já passaram, eu estou aqui. Eles nunca me enganaram, nunca. Não tem um amigo meu que diga, o Caio já pensou assim, diferente do fulano. Perguntem ao Ariovaldo Ramos, perguntem ao Alexandre Ximenes, perguntem aos que trabalharam comigo, Anjos, Henrique Ziller, João Bezerra, Marcos Salomão, acompanharam minha história com muitos desses caras a vida inteira. Perguntam se houve um dia que eu estive enganado a respeito deles. Que eu tenha chegado dizendo, eu acho que eu mudei de ideia. Nunca houve esse dia. No máximo eles me ouviram dizer, eu oro para que esse cara se converta. Porque daí, desse mato, não sai coelho. Só se for correndo atrás de lobo e correndo, o lobo correndo. Aliás, só sai se for o lobo correndo atrás do coelho. Ou de uma ovelhinha. Mas desse mato só sai lobo, não sai ovelha, não sai coelho. Até hoje, infelizmente, não saiu. Mas diferentemente disso, o que eu vejo é que qualquer cara nova que chegue, o povo vai. Qualquer jeito novo de dizer qualquer coisa errada, o povo vai. Ou qualquer maneira nova de dizer a mesma coisa velha e errada, o povo vai. Ou se chega alguém dizendo nada, mas se for um nada diferente, o povo vai. Você sabe que o povo vai. Não vai não?
Você não foi? Basta o cara chegar, fazer um salamelex, tremer o olho. Assim diz o Senhor, o povo vai, não importa o que ele esteja dizendo, o povo vai. E essa é uma coisa tão séria, que veja que no chamado Sermão do Monte, onde Jesus fala de entender o conceito de felicidade espiritual, entender o significado de que quem é, não tem como esconder quem seja, vira luz, vira sal no mundo. Me ensina que quem sabe não falsifique o que sabe. Aí manda a gente olhar para dentro e parar com as hipocrisias das exterioridades. E nos diz que homicídio começa no coração, adultério começa no coração, a vingança, mesmo não factualizada do lado de fora, se consuma pelos ódios do coração. Nos ensina que o nosso inimigo é só inimigo dele, não é nosso. Por nós, em relação a ele, a gente ora, a gente abençoa. Nos ensina que é para não cairmos no caminho do hipócrita, da performance, das esmolas para aparecer, do marketing de benemerência, para a gente não cair nas orações de presépio, para a gente não praticar os jejuns da teatralidade, sem amor, sem compromisso com Deus, e que só busca as aparências e as percepções de terceiros acerca dos nossos atos. Ele nos advertiu para que não julgássemos, para que não fôssemos julgados, não dessemos pérolas aos porcos. Na nossa vida, não andássemos ansiosos de coisa alguma, em momento algum. E aí ele vai se aproximando do final do Sermão do Monte e vai estreitando, dizendo, olha, porta é estreita, caminho é estreito. Quando vocês virem uma porta larga, dizendo assim, olha, pode entrar por aqui, que a única coisa que precisa é botar dinheiro nesse gasofilácio. Isso é uma porta larga. Merreca de dinheiro, você entra. É uma porta larga quando alguém diz, se cumprir as correntes já está dentro. É uma porta larga. Qualquer um cumpre qualquer corrente, qualquer pagão entra em qualquer fila de magia negra para ganhar alguma coisa, quanto mais uma correntinha de igreja. É porta larga. Quando você ouve o cara dizer, olha, não é venham todos, não é isso que caracteriza a porta larga. É deixar o cara ali dentro sem ensinar a palavra para que ele nunca se converta. Ele continue apenas um pagão do redil, pintado com cerca e com nomenclaturas cristãs. Só isso, ele só mudou o cárcere explícito pela prisão sutil. Mas está lá. E a porta é larga. E um bocado de gente prefere o caminho do lobo, porque com o lobo o negócio se resolve com dinheiro, com interesse, com barganha, do que o caminho do Evangelho, onde a porta é estreita, porque tem que converter o coração, a mente, os valores, os princípios, a interpretação, o sentido da vida, a autopercepção. O cara tem que se virar do avesso e deixar Deus trabalhar nele até o fim. A porta é estreita. E são poucos os que querem esse trabalho de Deus na vida. Poucos. Cada vez menos gente quer. O pessoal quer as grandes filas das romarias e das procissões que não dizem nada. No final, uma mão na cabeça, você é derrubado, levanta tonto, continua andando cambaleante, sem saber para onde vai. Já vinha sem rumo, continua sem rumo, na mesma escuridão. Agora olha aqui para mim. Você lê não só aqui, que Jesus, após dizer isso, ele adverte quanto ao lobo vestido de ovelha, disfarçado, dissimulado. Diz, cuidado, acautelem-se, para que vocês não sejam enganados. Mas ele não fica só aqui. À medida em que, por exemplo, o Evangelho de Mateus vai narrando a vida de Jesus, aproximando-se da crucificação, quando você chega aí
algum tempo antes desse evento dos eventos na nossa vida e na vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mais você vai observando Jesus falando de novo em relação ao falso profeta. No sermão escatológico, é o tema mais recorrente dele, é o falso profeta. Ali em Mateus 24, ou em Lucas 20, 21, 22. É o tema que mais nele, em Jesus, é recorrente. Mais do que terremotos, cataclismos, todas essas coisas, é o engano, é o tema do engano. Vede que não sejais enganados. Aí ele diz quais são os enganos. Porque virão muitos em meu nome, não os sigais. Porque alguns dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, ou seja, haverá candidatos a Messias e haverá gente dizendo, ele é o cara. Não os sigais. Haverá também aqueles que dirão, sou eu. Não os sigais. Porque aparecerão muitos, ele disse, muitos, para, se possível, enganarem os próprios eleitos, muitos. É de todo lado, é uma época onde o difícil é encontrar pastor, porque o fácil é esbarrar nos lobos o dia inteiro. E infelizmente, meu irmão, eu sou filho dessa geração e você também. Deve ficar ainda muito pior. Mas o que já existe é o inferno. Imagina a piorança dessa história. Se aqui o povo pergunta, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? A gente fica sem saber para onde dizer. Porque, honestamente, não temos como aconselhar. Eu não tenho. Eu vejo ali em cidades grandes como o Rio, tem alguns lugares, fora os grupos do caminho, tem mais 5, 6, 7 lugares, que eu diria vá que é inofensivo. Tem uns 2 que eu diria pode ir tranquilo que fazem bem. No mais, no meio de milhares de portas abertas, você ficar numa encurralada dessa, não é moleza. Com medo de se tornar cúmplice do mal, dizendo, vá meu irmão, e o cara sair expropriado de lá. Porque além disso, Jesus disse, nesse tempo, quando o amor está se esfriando de quase todos, ainda acontece no ambiente, além do lobo, existem os discípulos do lobo. Por isso Jesus disse, naquele tempo, muitos hão de se escandalizar, odiar, trair uns aos outros. É o espírito do lobo, é o pastoreio do lobo, é a espiritualidade do lobo, é o exemplo do lobo, se generalizando na comunidade. Como diz Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, lembre-se que em 1 Timóteo, capítulo 3, ele deu as qualificações do bispo no capítulo 3. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele dá as desqualificações do bicho, quando o bispo vira um bicho, implacável, maldoso, perverso. Aí Paulo tira a roupa do lobo e deixa a gente ver a anatomia do que ele é feito. A semelhança de Zacarias, que não nos mostra a anatomia dele como Paulo, em 2 de Timóteo 3, mas Zacarias e Ezequiel nos descrevem o modus operandi do lobo. Ele arranca a unha, arranca a pele, arranca a carne, arranca a lã, arranca os nervos, usa os ossos, não deixa nem o tutano. É o lobo, está lá. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu observo aqui que concorrendo com sexo ilícito, traição, pornografia, cabeça com cabeça vem o lobo, assim, ó. Olha que são cabeças difíceis de competir, a cabeça do pinto com a cabeça do lobo. Freud nunca imaginou que ia chegar um tempo que no meio evangélico o pinto ia ser um problema equivalente ao lobo. Porque para Freud tudo reside no pinto. Mas olha, aqui no meio evangélico o pinto é um caso sério.
Mas o lobo estava literalmente pau a pau na concorrência com o pinto. Vão pau a pau. Por trás do lobo tem um. Sempre tem um. Pau a pau com pau. E aí vai. E o lobo, meu amigo, tende a ir crescendo. Porque o pinto não tem o poder de fazer o mal que o lobo faz. O pinto faz mal ao próprio cara, mais alguém, mas o lobo é um contágio. E o resultado é que o pior mal do pinto não se equivale ao pior mal do lobo. Porque o lobo não estupra uma genitália, ele estupra direto a alma, em nome de Deus. É se vestir de anjo Gabriel e levar a bichinha pra cama e na lua de mel gargalhar, tirar em cima e a pessoa olha o capiroto mais horroroso em cima. É o lobo. É o lobo. Não é à toa que o que a gente vê aqui são essas histórias. Eu perdi a fé, eu não vou mais à igreja, eu desisti dessas coisas, eu assisto aqui no Papo de Graça, mas não saio daqui, chega para mim, I'm done com essas coisas, não quero mais. São as nossas recorrências aqui o tempo todo, são dessa natureza, são desse tipo, desse nível. Ah, eu não contribuo mais financeiramente, me enganaram na igreja, o cara fica traumatizado. Ou tem aqueles que mantêm aquele fiapo, aquela feapo. Não chega nem a ser fé e nem fiapo, é uma feapinha aqui dentro. O cara se pendurando ali. Não é numa teia de aranha que é muitas vezes mais forte proporcionalmente do que um cabo de aço. É numa linha fina de costurar mesmo, puída. O cara está ali se agarrando. Todo dia, toda manhã. Se você for perguntar, o que aconteceu com você? Ele vai dizer, foi a igreja, foi o meu pastor que me enganou. Foi ele que abusou de mim. Ele que se metia na minha vida, dizia com quem eu podia namorar, com quem eu não podia namorar, o que eu podia fazer, o que eu não podia, onde eu podia ir, o que eu não podia ir, que músicas eu podia ouvir, que músicas eu não podia ouvir, como eu deveria me vestir, como as meninas da igreja deveriam se comportar. Era aquela coisa toda, aquele controle, aquele domínio, para depois eu descobrir que ele paquerava a minha namorada, para depois eu descobrir que ele já tinha transado com a mãe de um amigo meu, para depois eu descobrir que ele e a mulher dele metiam a mão na grana da igreja, para depois eu descobrir isso tudo e eu fui cansando, eu fui para uma outra igual, eu fui para uma outra igual, na quinta eu desisti, agora eu não quero mais saber. Aí o cara tá aí, vivendo aquela história que Jesus disse, cuidado, acautelai-vos, porque se possível, eles enganarão os próprios eleitos. Aí você diz, escuta, Jesus não estava se referindo a quem dizia de si mesmo, eu sou o Cristo? Também. Mas ele fala do falso profeta. O falso profeta não está necessariamente dizendo que ele é o Cristo. O falso profeta está falsificando uma mensagem verdadeira. Ele está pegando algo que já foi verdadeiro, que em si é verdade, muda, cria um estelionato, desfigura, deforma, faz conforme a imagem e semelhança da sua própria conveniência e vende para os otários desesperados de qualquer coisa na sua paganidade angustiada sem discernimento. E como diz o profeta, e o povo bebe a largos sorvos, engole cataratas do Iguaçu de veneno, arsênico espiritual o tempo todo. Ou você não sabe disso, ou não discerne tal coisa. Pense nisto, porque na realidade, no cotidiano, do que as pessoas vão se cansando mesmo? Se não é desse encontro que depois se manifesta sem dissimulação. Porque mesmo o maior dissimulado não consegue dissimular o tempo todo, para todos, para sempre. Foi por isso que Jesus disse,
Não fiquem impressionados com supostos milagres, com exorcismos, com paranormalidades, com profecias, com dons psíquicos, com nada disso. É uma hora tão grave, como disse Paulo, quando o diabo vai se manifestar com todos os poderes, enganos, ardis e sutilezas da mentira, operando sinais, prodígios, maravilhas, na intenção de ver se engana os próprios eleitos. Diante dessa advertência, não é tempo de empolgação, minha gente. Esse é tempo de discernimento. Não peça a Deus alegrias esfuziantes. Peça a Deus o regozijo sereno, carregado de entendimento, de discernimento, de percepção, para você não ser enganado, para você não ser engolido, para você não ser devastado, para daqui a um tempo você estar, como a maioria já está, como uns zumbis, sem fé, andando como uns autômatos, caminhando na energia inercial de um dia, porque hoje já não há mais nada novo energizando a vida deles, exceto a tristeza que os desanima, exceto o desânimo, exceto o cansaço, exceto a desilusão, exceto a angústia do engano que habita o coração de muitos. E quem paga a conta é o Evangelho. Quem paga a conta é Jesus. O Evangelho paga a conta pública, porque afinal de contas tudo isso é feito em nome do Evangelho. É gente que ainda diz que é evangélica, que carrega a qualidade do Evangelho, faz esse trabalho do diabo na vida humana. Quem paga a conta é o genuíno Evangelho, que passa a ser descrito. O ignorante não sabe o que é o Evangelho, pensa que o Evangelho conduz aquilo ali. Quem paga a conta é Jesus. O cara vem em nome de Jesus como embaixador de Jesus e fica organizando bordéis e terrorismo e malignidade e controle e opressão e macumba feita em nome de Jesus. Quem paga a conta? Senão Jesus. Então não precisa chegar ao extremo, no nosso caso cristão, de aparecer um Cristo. Para nós é até mais fácil lidarmos com um falso Cristo. É mais fácil para nós. O que a gente não sabe lidar mesmo é com o falso profeta. O que a gente não sabe lidar mesmo é com o lobo vestido de ovelha. Se o lobo disser a paz do Senhor, irmão, já está todo mundo em posição ginecológica. Se o lobo chegar e disser, o Senhor me disse, já está todo mundo dizendo, fala que o teu servo ouve. E aí entram nas maiores desgraças desta vida. E eu vou lhe dizer o seguinte, não tem nada no ambiente da fé que faça a gente, faça as pessoas, faça o discípulo perder mais a alegria de viver e a intensidade de fé para ser e a intrepidez existencial para caminhar sem desistir e avançar com perseverança, do que na realidade a desilusão com o pastor, com o líder, com o mestre, com o ensinador, com aquele que dizia, venha minha ovelhinha, e que tira a tua unha, arranca a tua pele, quer comer a tua mulher, a tua irmã, o teu dinheiro, a tua casa, cobiça os teus bens, fica torcendo e dando indireta para você fazer doação de sítio, de fazenda, de bens. Como ontem alguém disse aqui, não fui mais à igreja, meu marido não quer mais ir à igreja porque o pastor está indo no trabalho dele cobrar o dízimo. Virou fiscal da receita no trabalho do cara, o pastor. Aí a fé vai. Aí o sujeito olha que o Evangelho diz, mas Jesus não é aquele que nasceu da Virgem. Jesus não é aquele que não tinha onde reclinar a cabeça,
que até no nascimento foi se abrigar numa gruta, que depois de nascer teve que se exilar no exílio que queriam matá-lo. Jesus não é aquele acerca de quem se disse a mãe dele que ele seria sempre objeto de contradição, porque ele nunca ia andar segundo as normas deste mundo. Ele era uma espada que dividia consciências. Jesus não é aquele que diz que bem-aventurados são os simples, são os pobres, tanto de coração, como até mesmo os que nada têm nesse mundo. São mais bem-aventurados dos que os que possuem tudo e se esqueceram de Deus, da vida e do próximo. Jesus não é aquele que nos chama para sermos como Ele, para andarmos como Ele. E o caminho dele não é um caminho de simplicidade, sempre. O caminho dele não é o caminho do amor, da misericórdia, da bondade, da verdade, da libertação. Não é ele que diz que não há nada oculto senão para ser revelado, escondido senão para ser proclamado. Não é ele que me diz que a vida com ele tem que ser em verdade, no íntimo, em sinceridade, desde as entranhas. Não é assim o Evangelho? Como, pois, eu estou seguindo o Evangelho, onde tudo que eu vejo é o oposto disso? E tudo que se pratica sobre a minha vida é a ação do diabo feita em nome de Jesus. Quando o cara começa a entender isso, ao invés de a maioria dizer não, não é, e abraçar a palavra, o Evangelho, encontrar gente de Deus para andar, e tem, ainda tem. Não, ele se cansa, ele desiste, ele passa régua, ele diz todos são iguais. Os mais bem-aventurados dizem, não, mas Jesus não é assim, então eu vou ficar lendo a minha Bíblia em casa, quietinho, 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 igual o Garfield, esperando esse tempo ruim passar. Não vou nem sair debaixo da cama, vou só levantar o cobertor assim, vem ver TV rapidinho e fechar de novo. Vem ver TV, fechar de novo. Vem ver TV, baixar de novo. Que é a sensação que me dá de muitos escrevendo aqui, eu estou nesse estado. E são milhares. É aquilo que eu já disse outras vezes. Um cara que chega, que peca pecados humanos, e com sinceridade humana, assume o que viveu, o que fez, entristece muita gente que o ame. Mas ninguém desiste da fé por causa dele. Mas a hipocrisia do lobo vestido de ovelha, deliberadamente como um serial pastor killer, é a nova categoria, serial pastor killer, andando assim um dia depois do outro, pegando irmãzinhas, matando irmãozinhos, expropriando. O cara só está pensando na maquinação, só está pensando em como é que a gente arranca mais grana. A grana chegou, aleluia, mamãe, a grana chegou. Ai, meu Deus, quem sobrevive? Às vezes até o diabo se sente mal. Até o diabo diz, exageraram. Tá melhor do que eu. Tá ficando melhor do que eu no negócio. Eu pelo menos sou mais discreto, ainda tenho algumas descrições de anjo que esses caras não têm. E se for pastor brasileiro, então deixa até o diabo corado de vergonha, de tão sem vergonha que os bichos são, de tão descarados mesmo. Agora me diga se esse não é o maior câncer entre nós. Não é à toa que Jesus encerra o Sermão do Monte falando desse tema, não de outro. Para concluir, quem ouve as minhas palavras, a palavra que vem da minha boca, ou que vem do pastor que não é lobo, e as pratica, esse fica firme. Mas aquele que pensa que está me ouvindo e não está, ou ouve as minhas palavras e não as pratica nem para discernir o lobo, esse vai se danar. E pouca coisa faz o cara se danar mais rápido do que ser pastoreado pelo lobo, crer no lobo, andar com o lobo, se entregar ao lobo. E na hora que o vento vem, o cara descobre que serviu ao lobo e que construiu na areia. E que lobo não gosta de água fria. Ele deixa você na tempestade e vai se esconder. E você é que se dane
na sua própria estupidez. Não foi isso que fizeram com você, meu irmão? Me diga se não foi. Agora, por que isso acontece? Porque a gente insiste em sinos. Sino de Jerusalém. A gente insiste em sino, em badalo. A gente adora um badalo. A gente não gosta de fruto. Fruto não faz barulho. Ninguém ouve o fruto crescendo. Rangedeira. Já pensou se as aves, quando a gente começasse a dar fruto, começasse a gemer igual uma mulher grávida? Mangona. Sai, melancia. Essa melancia quase me arrebentou. Ainda podia ser que o fruto tivesse algum ibope. Mas o fruto é silencioso. A árvore não geme, não grita, não chora, ela dá. Ela dá. Aí a gente não presta atenção. Nós somos do rock pauleira da espiritualidade. O que não fizer som de bateria, não tiver num doido, a gente não está prestando atenção no fruto que nasce no silêncio. A gente não gosta mais disso. A gente gosta de criar até o nosso barulho personalizado no celular. A gente gosta de coisas estridentes. Nós somos seres histriônicos. Essa é que é a verdade. O fruto silencioso a gente não gosta. E quem não tem olhos para observar o silêncio, a natureza das coisas, cai no buraco. Perde o olhar, a percepção. E Jesus disse, olha, o lobo, não fique olhando para a aparência dele, porque por fora ele está disfarçado. Ele sabe tudo de amor fraterno na chegada, no engano. Ele sabe o que ele tem que dizer, como ele tem que envolver. Em geral, o lobo é simpático, é carismático, é inclusivo. Até quando ele tem uma mensagem dura, ele tem um modo doce de aliciar na chegada. Ou ele pede, mas ele sempre tem um projeto para comover alguém. Sempre Deus falou com ele de madrugada alguma coisa nova que você tem que cumprir. Ele sempre tem uma trombeta a tocar. Se ele for arrebatado, ele não é, porque o lobo não é levado ao terceiro céu. Mas se fosse, mesmo quando não é, ele já chega dizendo que foi e vem contando a história inteira. Não pede nem a desculpa de Paulo anos depois, perdoe-me na minha insensatez de dizer isso. Mas eu estou dizendo só porque vocês são idiotas demais, segundo o lobo. Deixa eu falar o que Deus tem feito na minha vida. Mas não, o lobo é histriônico, o lobo é extrovertido, e os crentes adoram uma panaceia. E aí não seguem o que Jesus disse. Porque Jesus disse, não se impressionem com milagres. Não se impressionem nem com confissões de fé que digam Senhor, Senhor, porque usaram o meu nome. E nada é a mesma coisa. Se o coração do indivíduo não me tratar de fato como Senhor, e não me obedecer, e não fugir da iniquidade. Então não se impressionem com ortodoxias de confissões, não se impressionem com profecias, não se impressionem com exorcismos, não se impressionem com milagres. Esse é o lado extrovertido, histriônico e até histérico da manifestação. Não se impressionem com histerias, e muito menos com o anúncio delas. Não necessariamente Deus está presente porque o milagre aconteceu. Necessariamente Deus esteve, mas não está. Visitou quem precisava e se foi. Mas impressionem-se com o fruto. Porque se vocês olharem para a aparência, vocês vão rodar. Só depois de um tempo é que a cara dele vai se revelar.
Mas se você não quiser ser enganado nunca, seja paciente. Pelos seus frutos os conhecereis. E a lógica é esta. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos ou de pés de mandacaru? Se o cara está dizendo que é videira, mas você convive com ele, é só espinho, é só engano, ele não é videira, ele é um espinheiro. É assim que Jesus disse que é. Olhe para o fruto. Só que no meio evangélico, esse mesmo pessoal, esses mesmos lobos, conseguiram criar uma perversão sobre o significado do que seja o fruto. Em Jesus o fruto é vida. Em Jesus o fruto é caráter. Em Jesus o fruto é o que decorre do amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, essas coisas todas que decorrem do amor. Em Jesus o fruto é esse. Em Jesus o fruto é fidelidade. Em Jesus o fruto é verdade. Em Jesus o fruto é graça prática. Em Jesus é perdoar os outros assim como Deus em Cristo nos perdoou. Em Jesus o fruto é generosidade, é dadivosidade, não é pedidos, não é clamores e demandas, não é tragam para cá, senão Deus não vai abençoar, porque Jesus nunca fez isso. Em Jesus é graça. Agora, no lobo não é assim. E infelizmente a maioria de nós não está interessado nas coisas que interessam a Jesus. A maioria de nós acha fruto uma coisa muito boba, muito poliana, muito romântica, muito coisa de gente fria. Eu quero mesmo é andar com o Paulinho Fogo do Céu. É. Eu quero mesmo é ter como auxiliar o Joaquim Fogo Santo. O cara não sabe que ele anda com o Joaquim Fogo Santo, porque toda vez que acaba o culto, ele leva o Joaquim Fogo Santo, fica de 4 e o Joaquim põe Fogo Santo no rabo dele. Eu estou dizendo isso porque é verdade. Eu podia dizer os nomes aqui agora, eu não digo porque eu não sou destruidor de vida, mas eu estou falando do tema. É fato, infelizmente eu sou encharcado dessas informações para todo lado. E o povinho andando aos milhares, aos milhares. Por quê? Um lado a culpa é do lobo, a outra é sua, mano, é sua. Você que é o palhaço que prefere o carequinha do circo do que a sobriedade de um homem de Deus. Prefere a loucura benihiniana do que a sobriedade de um João Batista. É você também o culpado. Você é vítima, mas é uma vítima extremamente advertida pelo Senhor dos Senhores e está indo porque quer, de modo que a sua culpa é relativa. Culpa total tem aqueles que não sabiam de nada e foram enganados. Agora você? Eu conheço você há anos. Já vi você pular de um barco para o outro, de um barco para o outro, você só não fica na nau da verdade. O seu negócio é tentativa. Você acabou ficando com uma codependência de maluco e de louco. Confesse também. Seja honesto. E a maior prova disso é que você não leva o fruto a sério. Porque quem olha fruto e entende o fruto conforme Jesus disse que fruto era, diferentemente dos evangélicos que dizem que fruto é exorcizar demônio, é profetizar, é reunir muita gente, fruto é ter uma multidão na nossa frente dizendo aleluia, esse é o cara. Aí você em casa diz, tem uma unção de Deus sobre ele. Porque se não tivesse uma multidão não estaria lá. Então, meu irmão, se a questão é multidão, a unção de Deus hoje no planeta está em Meca, na Arábia Saudita, porque a maior religião do mundo agora é a islâmica, significando dizer então que por multidão, o Espírito Santo mudou para Medina. Entendeu, palhaço? Palhaço! Idiota, me entendeu?
Aí fica dizendo, não, até a multidão deve ter um povo lá, então vai atrás da multidão, seu idiota, muda para Itu, que tudo é grande, inclusive as multidões. E Jesus disse, não olhem nada, nem exorcismo, nem milagre, nem profecia, olhe o fruto. Não olhe nem a cara, nem as aparências, olhe o fruto, o fruto. De um dia depois do outro, de consistência, e não de incoerência, de seguimento na mesma toada de fidelidade ao Evangelho, e não mudando a qualquer vento de doutrina, a qualquer mover, a qualquer coisa. Olhe a perseverança, e não as adaptações todo dia. Olha o que Jesus chamou de evangelho e veja se está presente na simplicidade dos atos e do movimento dessas pessoas. Se não estiver, elas podem estar parando o sol, mas chame o sol na cara delas, porque elas estão mentindo em nome de Jesus. Isso nos remete para uma última coisa. É a nossa fascinação por poderes psíquicos, por sobrenaturalidade. Por exemplo, sobrenaturalidade por sobrenaturalidade, é melhor ir a algumas reuniões de médiuns espíritas, ao estilo Zé Arigó, que ainda existem entre nós, como João de Deus aqui em Abadiânia, que tem coisas mais assombrosas acontecendo lá do que nas suas reuniões neopentecostais com o louco, com o lobo, com o seu maluco de estimação, até virar o seu diabo de perseguição eclesiástica. Você entendeu? Mas esse é o nosso nível de entupimento. Aí eu fico olhando dizendo, meu Deus, o que será desse povo quando o bicho pegar mesmo? Ainda nem pegou, já está todo mundo desistindo de tudo. Eu fico olhando para o futuro e choro. E peço misericórdia a Deus pelos meus netos. Peço misericórdia a Deus pelas novas gerações, pelos seus filhos e netos. Porque se você virou esse panaca, ainda ouvindo evangelho, conseguiu preferir o engano e se entregar para ser ninado pelo lobo mau? Essa nova história, não para criança, essa é de terror. Tem que dar esse roteiro para o Stephen King. O dia em que o lobo mau se vestiu de netinha. No dia em que o lobo mau virou a criancinha. Vou te dizer, é filme de assombração. E comeu a vovozinha. Porque é para aí que a gente está caminhando. E você é parte do cenário. Não adianta ficar aí hoje em casa e não vou mais a lugar nenhum, porque você não vai mais a lugar nenhum, porque seu otário foi. E olha, foi porque quis. Entre 98 e 2003, houve milhares que foram sem advertência. Mas até 98, esse país inteiro me ouvia todo dia, não foi por falta de advertência. Há anos. Citando gente pelo nome. E vocês foram assim mesmo. De 2003 para cá, também não foi por falta de advertência que você foi e se estrepou. Mas hoje não adianta mais falar no assunto, você já está aí todo empalado. Foi passar um fim de semana no Palácio do Conde Drácula e sentou na vareta do empalamento do bicho. Está aí hoje assim entalado. Nem aleluia fala mais. O pau saiu pela boca. Estou entalado no pau do Conde Drácula, o empalador de crentes. Aquele é uma visão horrorosa. Aquele bando de crente em estaca. Calado. Em estado de perplexidade. Aí você diz, fala, irmão. Não. Prega, irmão. Não tem púlpito. Deve ser uma fixação em madeira. Só pode ser. Tá todo mundo aí.
Contribui, irmão. Não, eu não posso viver um gasofiláceo. É feito de madeira, e madeira eu tô empalado de madeira. Pelo amor de Deus, se enxergue. O que fizeram da sua alma? Olha, 90% das questões que chegam aqui não é o diabo no mundo clássico que produz no coração das pessoas. Essa é que é a tristeza. Eu fico depois do programa contando, gerado na igreja, produzido na igreja, doença de pastor, doença de não sei o quê. Ou seja, a gente passa o dia inteiro aqui. Nosso trabalho é de irmos com maca recolhendo os irmãos machucados na guerra pelo fogo amigo. É o nosso trabalho. Fora os e-mails. É o dia inteiro pegando irmão que foi machucado pelo fogo amigo. Atirado nas costas na igreja, roubado na igreja, não sei o que na igreja, tudo supostamente fogo amigo, mas não há fogo amigo. A igreja que a gente enxerga está entupida de lobo, de inimigo, foi infiltrada pela Al-Qaeda espiritual de Satanás, está cheio de Bin Laden. Quem dera houvesse pelo menos Bin Ladens de verdade, que seriam mais machos para dizer o que creem do que os frouxos desses lobos disfarçados de ovelhas, dissimulados, lisos, mentirosos, de sorrisinhos enganadores, treinados pelo diabo. Chega o canto mais pra cá, não baba tanto que é pra não aparecer, esconda os caninos prognatos, que é pra eles não perceberem, ria de cantinho de boca, que é pro caninão não aparecer. E o lobo fica, paz do Senhor, a paz do Senhor. Aleluia, irmão. Vem, irmã. E você entrando nesse corredor da morte. Eu já falei demais. Isso é uma profecia para quem não sabia. É uma exortação. É edificação, porque tem gente se edificando. E é fogo de Deus queimando. Mentira. Mesmo. Em nome de Jesus. Agora, eu estou dizendo isso porque eu amanheci hoje com desejo e com a oração de pedir a Deus de todo o coração que um monte de gente desista dos traumas do lobo hoje. Que um monte de gente pare de ficar usando o lobo como álibi para continuar ferida agora. Que um monte de gente pare de ficar só conversando sobre o roubo, a expropriação, o engano, a falsa doutrina, como eles foram chupados, secados, destutanados, estão até sem alma. A continuar assim, vocês falarão sobre o assunto para sempre, nunca se curarão, nunca levantar-se-ão, nunca se encherão do Espírito Santo, nunca sairão da toca, nunca mais sairão de casa, nunca mais se oferecerão para nada, nunca mais farão missão na vida, nunca mais serão entes proativos, nunca mais serão generosos, nunca mais serão misericordiosos, nunca mais serão ousados, nunca mais amarão a Jesus sem medo, nunca mais botarão a cara para fora desassustadamente pelo trauma que receberam, mas cujo tempo decorrido já não justifica mais o impacto do trauma, especialmente diante do evangelho que você tem ouvido. E aqui eu não tenho enganado você nem um dia, eu só ensino o evangelho. Em meu favor ou contra mim, é só o evangelho. Dado ao tempo decorrido e ao ensino recebido, chega, mano. Time out. Chega de ficar aí dizendo, eu não ajudo porque um dia me desajudaram. Eu não participo porque um dia me excluíram. Eu não vou mais porque um dia me enganaram. Para, chega. Ou é com Jesus ou é com o lobo. Decida hoje de quem você é. Você é amante do lobo e sofre de quê? De ressentimento do lobo? Tem saudade do empalamento do Conde Drácula? Tá com saudade de sentar na vara do bicho? Ou decida se o seu negócio é Jesus, é Evangelho, é o amor de Deus, é o reino de Deus. Porque se for Jesus, pelo amor de Deus, vamos cessar essa loucura hoje.
Hoje é o dia de você confessar tudo que você queira pela última vez. Você, pelo menos. Se chegar gente nova sentindo a mesma dor, que ele confesse, bote para fora. Faça a sua catarse e fique livre disso, em nome de Jesus. Agora, você que já está aí há muito tempo, se quiser, faça a última, mas conte tudo e não deixe nada, o bagaço todo. Mas saia daqui livre do lobo, porque alguns de vocês estão grávidos do lobo e não sabem. Esse é o discernimento que eu tenho. Eu ausculto e digo, tem um lobinho aqui dentro. Odeia o lobo igual aquelas mulheres estupradas, mas tem um filho do estuprador. Ou então aquelas pessoas que desenvolvem a síndrome de Estocolmo, se apaixonam pelo sequestrador. Algumas pessoas que eu vejo por aí são assim. Repudiam na mesma maneira em que não escolhem nenhum outro caminho depois do lobo. Quase que para não trair a fidelidade ao lobo, embora com ele já não estejam. Mas o caminho da vida mesmo, você sabe que não pegou até hoje. O evangelho da vida mesmo, você sabe que não botou o pé nele até hoje. Você só está querendo a beiradinha. Mas o seu coração ainda flerta com a morte. Todo dia. Você sabe disso. Sem falar nos que ficaram traumatizados, e são os mesmos que me escrevem aqui. Eu estou na pornografia, na internet, na loucura de todo jeito. O cara diz, se quem pregava o evangelho é um lobo dessa natureza, eu que nunca preguei, vou virar pelo menos um lobinho. Lobinho é só umas pornografias, é só umas putarias, são só umas swingadas. Pelo menos eu não estou fazendo mal a ninguém. Quem participa lá comigo está de acordo. Se vai fazer mal a eles depois, é depois, mas eles concordaram, mas eu não estou pelo menos chegando dissimulado. Eu faço na cara. E essa é a minha vantagem, pensa você. Mas que nada. Você só se escandalizou com o lobo para virar lobinho. Não virou ovelha de Jesus até hoje, não anda no caminho. Então ouça isso como palavra de Deus, porque meu irmão. Está sendo falada por esse vermezinho de Jacó aqui, mas a palavra não tem demônio no universo para se manifestar que sai no kick, sai no pau, porque a espada do Espírito está aqui, não é Excalibur, não. É eterna. Não tem falsificação dela. Não na minha consciência. Não há uma tentativa de ajeitá-la de nenhum modo. Ela é como ela é. Esse é o Evangelho. É para ele que eu estou convidando você, para ficar salvo do espírito do lobo que ainda lateja na sua avareza, na sua preguiça, no seu desânimo, no seu álibi de trauma. Você usa agora como um instrumento para continuar a ovelha do lobo, ainda que não o siga. Mas Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Se não está seguindo a Jesus, não adianta dizer que está traumatizado pelo lobo. Chega, esse tempo de convalescença já terminou há muito tempo. Você vai querer morrer convalescente? Morrer bem melhorado, é só isso? Ao invés de discernir o que Jesus disse. O lobo, o ladrão, vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Daniel, meu sobrinho, rode aí umas 2 músicas para nós, suaves, enquanto o pessoal vai escrever aqui para o Braulio, para o Chico. E você não escreva me perguntando nada, não é hora de pergunta. Nós temos 2 horas para perguntar. Agora é hora de confissão em relação ao que eu disse. Se você é uma das vítimas do lobo, mas que anda correndo atrás do rabo e não larga esse negócio, literalmente não trepa mais, mas também não sai de cima, não vai mais, mas não deixa a coisa sair de você, não segue mais, mas também não segue mais nada,
não frequenta mais, mas não deixa de ser frequentado. Não participa, mas não deixa de dar uma olhadinha para ver como é que está a macumba atual sendo feita lá. Se você é esse que diz, os meus dias de doação de alma para a obra de Deus, meu tempo de entrega do meu fruto, do meu dom, da minha vida, do meu entusiasmo, do meu dinheiro, dos meus bens, tudo isso passou, porque o lobo me enganou. Então agora eu recebi uma concessão de paralisia. Eu agora tenho a permissão para sofrer de pólio para sempre. Porque eu já fui muito enganado. Então vou só assistir a Vem Ver TV. O canal é você, mas no meu caso está entupido, Caio. Meu irmão, fica assistindo até o dia em que você acorde. Agora você está se entregando no colinho do lobo, porque não basta não estar andando no caminho dele. Se estiver vivendo vitimado pela paralisia na qual ele colocou você, ele ainda é o pastor e o senhor da sua vida. Então você vai escrever só para confessar o quanto o lobo ainda deixou você marcado, marcada, traumatizada. O que a experiência com o lobo tirou do seu coração? O que roubou? O que destruiu? O que matou em você? Porque o bicho vem para matar, roubar e destruir. O que ele matou em você? Matou o quê? A confiança, a fé. Matou o quê? Destruiu o quê? Destruiu o seu casamento, suas emoções, sua alma, sua autoimagem. Destruiu o quê? Sua alegria de ser. Roubou o que de você? Roubou além do dinheiro, além às vezes até da mulher, ou do marido, ou da namorada, roubou o que mais? Da sua subjetividade, ou da sua existência. É sobre isso que eu quero que você escreva. Não mude de assunto e não me pergunte nada, porque nós vamos deletar se tiver pergunta. Só vale confissão relacionada ao que o lobo fez e perdura. Porque se perdurar, meu irmão, hoje é o dia disso acabar. Em nome de Jesus é o dia disto acabar. Daniel, roda lá.